Bom dia! E aí, gente? Ai, que saudade disso! Nossa, que gostoso falar com vocês. Faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo, né? Confesso que eu tô meio perdida aqui nesse celular onde tá aparecendo, mas tá ok, tá aqui. Então, assim, que delícia, né? Deixa eu falar para vocês um pouquinho de como anda a minha vida, porque as meninas aqui de Palhoça já sabem, mas as meninas de Curitiba... Tá torto isso aqui, gente. Perdi a mão de fazer vídeo. Já nunca fui 100%, né? Mas agora, então, misericórdia. Mas acho que vai dar bom. E tô sumida, né? Parei desde outubro com os devocionais, né? Fazíamos, era tão precioso. Só que eu precisei dar esse tempo, né? O Senhor tem me movido, né? Nos movido. Eu acho que muitas mulheres, eu tenho visto muitas mulheres sendo levadas a um novo tempo, a um lugar realmente de cuidar de outras mulheres, né? E eu creio que foi para isso que o Senhor me chamou aqui nessa terra, né? Tão distante. E graças a Deus tem sido um tempo muito precioso, né? O Senhor colocou mulheres preciosíssimas ao meu lado, mulheres valorosas, mulheres, né? Cada uma dentro do teu tempo de processo, mas mudanças acontecendo de forma assim muito linda, sabe? Transformações que é aquelas que a gente olha e fala assim, só Deus para fazer. Né? E que maravilhoso é o nosso Pai, né? Em nenhum momento a gente traz isso pra gente, porque são coisas que é humanamente impossível de acontecer e só Ele para fazer em nós e através de nós, né? E hoje eu comecei a ler o livro de Jó, né? De novo, tô lendo a Bíblia em ordem cronológica de novo, graças a Deus, né? Que eu falo, a gente tem que sempre ler e estar firme na palavra, porque é ela que nos sustenta, nos traz esperança, né, nos traz a lembrança das promessas de tudo aquilo que Deus tem para nós, né, nos traz a firmeza para cada dia, é o alimento, né, o nosso pão de todos os dias. E comecei a ler o livro de Jó, eu falei, eu vou gravar, vou fazer, vou tentar, tá, gente, diminuir o tempo dos vídeos, mas é muito difícil, né, porque quando a gente empolga, a gente vai. E eu vou ler para vocês ali no versículo 1, onde diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, juntas jumentas, 500 jumentas de boi é bom, né? Juntas de boi e 500 jumentos, é que os jumentos estavam na linha de baixo. E tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Enfim, né? Era um cara farto, um cara cheio, um cara próspero, né? E aí, o que acontece, né? Tá lá vivendo a vida dele, fazendo as coisas dele, né? Assim como nós. Muitas vezes estamos naquele período tranquilo, calmo, sereno da nossa vida, só desfrutando de todas as coisas que o Senhor tem, né, para fazer em nós e através de nós, para, né, as bênçãos sem fim, né, que a gente nem conta de tantas bênçãos que tem, e sempre ali, né, recebendo. E aí ele estava super bem, só que ele também era um homem justo, né, como fala aqui, ó. Era um homem íntegro, correto, justo, fiel, era temente a Deus, né? Ser temente a Deus significa o quê? Né? Não é ter medo de Deus. Jó não tinha medo de Deus. Jó, ele colocava o temor do Senhor, é aquilo que causa cuidado, zelo pela presença por Deus. Era isso que Jó fazia. Jó temia o Senhor, ele era temente ao Senhor, e o temor é um cuidado que nós temos, é o zelo pela presença, é o zelo pela palavra, né? É o zelo por dedicar o nosso tempo a Deus, é o zelo para tirar, que nem assim, mais para baixo ali, eu vou dar um resumo, porque não vai dar para ler tudo, mas ele fala que Jó era tão, como que eu vou dizer, então não é precavido,
Ele era tão temeroso realmente com a palavra, com a presença de Deus, o zelo por Deus, né? Pela palavra, por Deus, na verdade, porque naquela época ele não tinha a Bíblia, né? Pela presença de Deus na vida dele, que todas as vezes em que os filhos dele faziam banquetes e faziam alguma festa, Jó no outro dia ia lá e fazia um sacrifício já, para que se os filhos dele tivessem pecado, né? E ele fazia os filhos dele se purificarem, porque se os filhos tivessem pecado já para poder estar perdoado, né? Porque era a forma de perdão naquele tempo. E isso me faz pensar muito, assim, porque como que está a nossa vida, o nosso temor ao Senhor, né? Porque Jó temia Deus, né? Ele era justo, ele era íntegro, porque ele sabia que Deus é o Deus que é justo, né? Assim como Deus estava abrindo as portas do céu e ele era o homem mais rico, era o homem que tinha mais coisas, era o homem privilegiado no meio daquele tempo, né? No meio ali do Oriente, né? Como diz, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele estava recebendo todas as bênçãos de Deus. E para que aquelas portas não se fechassem, ele sabia que ele tinha que continuar debaixo do temor do Senhor, né? Buscando ao Senhor com o coração fiel a Deus. Só que, é claro, mais para frente a gente vai ler a passagem, eu não vou falar sobre isso agora, né? Vai ler justamente quando Jó passa pelo fogo, passa pela prova, né? É onde a gente às vezes está no nosso dia a dia, no desfrute, vivendo, e de repente algo dá errado. Aí a gente tem aquela decisão. O que nós vamos fazer? Né? O que nós vamos fazer nesse momento? A palavra fala, né? Ali, Jó estava ali fazendo o holocausto, né? Pelos filhos, pedindo que os filhos se purificassem no outro dia, né? Só que, porém, as coisas no mundo natural estavam acontecendo dessa forma. Como nós não vivemos só no nosso natural, a gente também vive no mundo espiritual. Nesse momento, estava tendo um movimento no mundo espiritual, onde os anjos foram ter uma conversa com Deus, né? E isso está ali no versículo 6, né? E de 6 em diante, eu vou fazer um resumo. E os anjos foram lá falar com Deus, e aí Satanás foi junto. E Satanás chegou lá e falou assim, nossa, né? Deus falou para ele, olha só, meu filho Jó, né? Você tem andado, por onde você estava, né? Perguntou primeiro para Satanás. Satanás falou, eu estava dando uma volta aí na terra, passando aí para ver o povo que está aí, né? O que a galera está fazendo, como que esse povo anda com o coração, onde está o coração dessas pessoas, né? E aí Deus fala, nossa, você observou o meu servo Jó? Você viu o que Jó tem feito? Como ele me ama, como ele me adora, como ele é obediente a mim, como ele tem o coração cheio do temor, né? O zelo por mim, o zelo pela minha palavra, né? E aí Satanás colocou, mas é muito fácil, né? Tendo tudo, quem não é, né? Fere ele, tira as coisas que são dele, para ver se ele não te vira as costas, para ver se ele vai continuar tendo temor, adoração e entrega a ti, né? Faz isso, Deus. E aí Deus falou assim, porque Deus já conhecia o coração, né? Que nem eu falo, Deus não vai pela aparência, Satanás vai pela aparência, ele vai pelo que ele tá vendo. Tanto que, né? Ele estava na terra rondando, vendo o que estava acontecendo na terra. Ele não estava sondando as emoções, os sentimentos, ele estava vendo as aparências das coisas. Mas o Senhor conhecia o coração de Jó. E nesse momento, o Senhor fala, então vai, eu deixo você provar o meu filho. Eu deixo você testar ele, né? Você experimentar ele para mim. E aí, mas você pode ferir as outras coisas, menos a vida dele. E aí, o que Satanás fez? Né? Veio e levou o primeiro rebanho, destruiu o palácio dele, né? A casa dele, tudo que ele tinha construído, matou os filhos, né? E em cada uma dessas coisas que ele ia fazendo, ele ia deixando uma pessoa para poder vir contar para Jó, né? Para chegar para Jó e entregar para Jó algo que iria trazer essa notícia. Então, às vezes nós temos na nossa vida as coisas acontecendo, né? Às vezes vem as provas
E aí a gente tem aquelas pessoas que chegam para nós e falam assim, tá vendo? Né? Nossa, acabou tudo agora, acabou a tua vida, acabou, destruiu, agora já era. Então chegou o primeiro e falou assim, Jó, acabou, destruiu todo o seu pasto, o seu rebanho, todos eles morreram, não tem mais nada, acabou tudo, né? E ele fala aqui, ó, deixa eu achar aqui, gente, porque eu não anotei, peraí. E cada um que ia chegando já ia dando palavras. Foi uma sequência de pessoas trazendo palavras ruins ali para Jó, né? Aí, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar para você. Então, às vezes vai ter muita gente que vai ser a única pessoa, né? A única pessoa que vai estar escapando, né? Que vai estar ali, que vai ter escapado para poder te trazer essa notícia. E quando essa única pessoa vem te trazer essa notícia, ele não traz essa notícia com o coração, como que eu vou colocar, que compartilha da sua dor, um coração, não, ele traz muitas vezes aquilo, tipo, tá vendo? Perdeu tudo. A sua autoconfiança fez você perder tudo. Esse Deus que você teve fez você perder tudo. Cadê todas as coisas que você tinha, né? E aí Deus foi ferindo, foi levando, foi trazendo, né? Satanás foi ferindo, foi levando, foi trazendo essas coisas para Jó, na esperança de que Jó amaldiçoasse Deus, né? E não aconteceu. Porém, né? O Senhor pegou e falou para ele, né? Com tudo isso, Jó não pecou, né? Deus não falou. Isso aí, né? A palavra conta que com tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma, né? A única coisa que ele falou, que Jó levantou, rasgou suas vestes, né? O seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Ele ainda adorou a Deus diante dessa dificuldade. E disse, saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. Todas as coisas materiais que Jó tinha, nossa, hoje tá difícil, hein, gente, tá vendo? Que Jó tinha, ele perdeu. Todas as coisas. Tudo aquilo que era material, ele perdeu. E às vezes na nossa vida, todas as coisas que a gente demorou anos para construir, a gente vê indo embora, a gente vê se acabando, a gente vê sendo destruído. Muitas vezes são decisões que nós tomamos, né? Outras vezes são provas que nós passamos. Porque muitas das vezes o nosso coração não está totalmente no Senhor. E a gente é provado para ser aprovado, né? Todo mundo escuta isso, a gente sabe disso, só que no momento da prova, que não falo, no meio do fogo, a gente não lembra dessas coisas, porque a gente só quer que apague, a gente só quer que passe, a gente só quer mudar de fase, né? Que nem a gente brinca. E com Jó não foi diferente, né? Jó foi lá, rasgou, chorou, só que ele adorou a Deus. Ele com certeza queria que aquela dor, aquele sofrimento passasse, mas ele não deixou de adorar a Deus. Ele estava o tempo todo adorando a Deus. Então, assim, hoje já vou parar por aqui, que já ficou comprido já esse vídeo. Mas só para a gente trazer uma reflexão. Depois nós vamos ler a segunda provação de Jó. Mas essa foi a primeira. Como que a gente tem passado pelas provações da nossa vida, pelas provas, né? Por aquilo que muitas vezes, que nem eu falo, é o filtro, é o funil que o inimigo coloca a gente. Como que a gente está passando por isso? Com murmuração? Com blasfêmia? Com palavras de desânimo? Acreditando muitas vezes naquelas pessoas que vêm trazer a notícia ruim para nós, como se fosse assim, muitas vezes a pessoa com aquele sorrisinho no canto da boca, ó, acabou de perder. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que você não ia conseguir. Como que a gente está recebendo essas notícias? Né? Como que está o nosso coração perante? A gente está continuando fiel, que nem Jó. Jó continuou fiel. Se prostrou no chão e adorou a Deus. Nós continuamos ou vamos para o lado da murmuração? Né? Essa foi a primeira prova dele.
né? Como que a gente está passando pelas nossas provas? Porque todos os dias nós temos prova. Eu tenho prova todo dia. E eu decido como eu vou passar por elas. Seja uma prova grande, uma prova pequena, seja algo assim que afeta só a mim ou algo que afeta alguém que está ao meu redor. E como que eu tenho passado por isso? Como tem sido a minha vida? Então, que isso fique no nosso coração. Eu penso nisso todos os dias. Hoje de manhã, na hora que eu estava lendo, eu falei, ai Deus, né? Como é fácil, né? Hoje, se a gente for olhar, a gente ser ferido, né? Porque, imagina, se tira, beleza, vai lá, tira seus bens, tira tudo que você tem hoje. Você se vê sozinha, porque Jó ficou sozinho, ficou a mulher dele, que justamente era a maior prova dele depois que aquela mulher falando na cabeça. Mas os filhos, a casa, os bens, todos os empregados, toda a responsabilidade, todo o glamour, todo o luxo, tudo que ele tinha acabou. Como que ficou a vida dele? Como que está ficando a nossa vida? Se hoje nós perdêssemos todas essas coisas, qual seria a nossa primeira reação? Qual seria? É isso que eu quero pensar e refletir nisso hoje na minha mente, Senhor, diante de todas as coisas, os nãos que eu recebo, as portas que se fecham, as dificuldades que eu encontro, qual vai ser a minha reação? Todos os dias nós fazemos uma escolha, todos os dias, né? E aqui nós estamos falando no tempo de Jó. Jesus ainda não tinha vindo para nos trazer essa graça maravilhosa que nós temos hoje, que todos os dias a gente pode fazer nova todas as coisas em Cristo Jesus. Hoje nós temos essa chance, esse privilégio de renovar a nossa mente em Cristo, de transformar o nosso coração. Então, fica essa palavra hoje para nós, que nós possamos refletir sobre isso, né? E muito bom falar com vocês. E saudade mesmo, meninas. Sei que algumas vão me chamar aqui no privado, e que delícia poder partilhar com vocês. E tamo junto. Não vou dizer que eu vou colocar todos os dias o devocional no YouTube, né? Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, com certeza, porque o Senhor merece o meu melhor, né? Todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Mas estamos juntos, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe vocês, que a paz do nosso Senhor esteja conosco em tudo que nós formos fazer, que todas as decisões que nós formos tomar sejam debaixo da vontade dEle, a direção dEle para nós, né? Que nós possamos sentir a presença do Senhor em tudo que formos fazer nesse dia, né? Em nome de Jesus. Lembrando, né? Que quando o Senhor enche o nosso copo, né? Esse copo aqui tá um pouco de água. Mas quando o Senhor enche o nosso copo, é para Ele, né, transbordar em outro copo, em outras vidas. Tudo aquilo que o Senhor fizer um bom depósito, permitir que entre no nosso coração, que faça sentido na nossa vida, que a gente tenha coragem de compartilhar com as outras pessoas. E quando eu falo compartilhar, às vezes não precisa ser num vídeo, no YouTube, no Instagram. É compartilhar muitas vezes com alguém que está sentado do teu lado, num ponto de ônibus, sentado do teu lado, numa mesa, no shopping, num banco, em qualquer lugar que você esteja, né? Que nós estivermos, que nós possamos lembrar que o bom depósito que o Senhor tem colocado em nós não é para ficar parado aqui, né? É para a gente transbordar, tá bom? Um beijo, meninas, Deus abençoe vocês, muito bom falar com vocês. Tchau, tchau.